palavra do Senhor nesta noite, segundo Samuel, capítulo 9. Glória a Jesus. A bondade de Davi com o filho de Jonatas. Aleluia. Glória a Deus. Tinha outra palavra, mas não era aquela. Deus faz o que quer, né? E deixa eu passar mais um recadinho aqui, irmãos. Tem uma promessa de Deus sobre nós. O pastor Postinho até confirmou no domingo que estávamos lá sobre o barracão, né? Sobre a sede da igreja, da nossa igreja. O pastor Postinho até deu uma palavra, disse que o Senhor ia devolver tudo. O Senhor ia fazer voltar tudo atrás. E eu falei para ele, só por um milagre. Que é só o que nosso Deus sabe fazer, né? Milagre. Coisa que não sabemos nós fazer, Ele faz. Glória a Deus. Estamos aguardando. Creio que ontem também o Senhor deu uma reforçada nesse assunto. À tarde eu estava, à noite já, sentado na sala, lendo uma palavra. E eu entendi que Deus falou comigo sobre isso. Seja feita a vontade dEle, né? Se Ele quer que a sede volte para lá, façamos nós a vontade do nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos à leitura da palavra. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, que o chamava à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que o use com ela de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi. Ele prostrou com o rosto em terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas. Eita Deus. Porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas seu pai. Glória a Deus. E te restituirei todas as terras de teu pai. Tu sempre comerás pão à minha mesa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Agora que eu entendi essa palavra. Aleluia. Meu Deus. Como Deus é tremendo, né? Onde Deus falou a respeito disso, de restituição, que eu mais uma vez falei para ele: Senhor, não precisa matar ninguém. O Senhor falou assim: eu já usei de benevolência e misericórdia. Eu vou fazer o que tu precisa. Deus sabe o que faz, né? A gente clama, pede para que Deus não desça ninguém à sepultura, mas uma alma é muito importante a ter. Mas Deus vai fazer a vontade dele. Sabemos nós que
Davi e Jonas tinham um pacto, né? Fizeram os dois um pacto, pois não era muito ligado ao outro. A palavra de Deus fala que à primeira vista em que Jonatas e Davi se vê, a alma de um fica ligado à alma do outro, né? A amizade, o amor de um amigo, de um irmão, talvez porque Saul tinha Davi como um filho, né? E Davi era cunhado de Jonatas, né? Então Jonatas era filho de Saul e a filha de Saul era a esposa de Davi. E a palavra de Deus ficou ligada, a alma de um ficou ligada ao do outro. A amizade, um amor entre amigos, irmãos. E um prometeu ao outro que quem fosse primeiro cuidasse dos filhos da casa do outro. E sabemos nós que Jonatas morreu ainda junto com teu pai no meio da guerra, né? A palavra de Deus fala que Saul viu Jonatas morrer, e aí também ele tirou a própria vida. E nós vemos que Davi nessa época ainda era um soldado, estava no meio do campo de batalha, era soldado de Saul. Mas na ocasião aqui, nós estamos falando de Davi já rei. E Davi está perguntando se havia alguém ainda, perguntando a Ziba, né? Há alguém ainda, Ziba, em que eu possa usar de benevolência da casa de Saul? Pois de certo, ele lembrava que ele tinha um pacto com Jonas. Eu não sei dizer se, eu não me lembro, né? Se a palavra chega a mencionar que Davi conheceu. Davi não conheceu o filho, né, de Jonatas. A palavra de Deus fala que quando ainda pequeno, ele foi levado pela... Eu esqueci o nome dela agora. Ela cuidava dele, né? Essa mulher cuidava dele. E ela levou e viveram fora dali da circunvizinhança. E a palavra de Deus fala que ele tinha um pacto e uma responsabilidade para com Jonas. Então ele pergunta a Ziba, e Ziba fala sim, ainda há um. É tão certo que ele não sabia, né? Que ele pergunta a Jonas sobre algum parentesco de Saul, de Jonas. E é dito a ele que havia um moço, porém aleijado, de ambos os pés. A palavra de Deus fala para nós que ainda pequeno ele cai, né? Ele cai no colo da mulher que cuidava dele. Eu esqueci agora o nome dela, nunca me lembro o nome dela. Há um homem ainda, há um certo homem da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, né? Lodebar, se a gente for ver, é terra, um lugar de esquecimento. Era bem a vida de Ziba, de Mefibosete. Aleijado, tudo que tinha sido tirado dele, pois ele era herdeiro de Saul. Mas aleijado, de longe da sua terra natal, quem estava no trono agora era Davi. Talvez por não conhecer e não saber que havia alguém ainda sucessor que podia suceder, né, e tomar o seu lugar, não no trono, porque Davi estava lá, mas o seu lugar dentro do palácio.
lugar de honra, né? Que é um neto do rei, filho do rei. O lugar do filho do rei é em cima do trono, né? Do trono, é herdeiro. Mas o neto também é herdeiro. Quando nós perdemos um pai, um avô, a herança também fica com a gente. Se tiver mais de um filho, fica com ambos, mais de um neto, e não houver filho, fica com os netos. E aqui a história não é diferente. Mefibosete está esquecido em Lodebar, lugar de esquecimento, talvez lugar de sofrimento. A situação de Mefibosete, podemos nós dizer que é lugar de esquecimento, e por ele não poder se locomover, ainda era um lugar de sofrimento. Pois esquecido, sem herança e sem poder se locomover, lutar por aquilo que é seu, esquecimento, né? Não herdeiro, uma vez príncipe, né? Seria talvez aí um lugar para ele de honra, está sendo esquecido e largado num lugar de sofrimento. Aí nós olhamos para a palavra e falamos quanta injustiça, não é não? Aí a gente olha para nós mesmos, às vezes nós passamos também essas dificuldades. Às vezes temos uma promessa de sermos honrados de tudo que estamos vendo é desonra, não é? Temos promessa de receber algo e nós estamos vendo as pessoas tirarem. Não está tirando só o seu bem material, mas você acaba perdendo até a honra que Deus está prometendo dar. Deus prometeu, não deu dar. Então tudo aquilo que perdemos, a palavra de Deus fala, né, que é aquilo que nós, não, o que tem será dado, é o que não tem será tirado. Nesse momento, Mefibosete não tem nada, tinha sido tirado o bem material e ainda tirou a locomoção, não tinha, né? Não podia mais andar. E o lugar de esquecimento e dor, está lá. Ou seja, totalmente na pobreza, na miséria, sem poder andar. Que vida desgraçada, né? Né? Que vida desgraçada, vamos falar a verdade. Pois a gente, às vezes, com um pouquinho de situação, a gente já está pelejando. Já começa, pô, Senhor. Às vezes uma faltinha de alguma coisa, e ó, que nós podemos locomover, nós podemos brigar pelos nossos direitos. Ele aqui não está tendo direito de nada. Nem de brigar ele podia. Como é que o aleijado vai brigar pelo seu direito? Só tendo alguém mesmo de Deus para devolver aquilo que foi tirado dele. E quem mais poderia ser senão Davi? Se havia um pacto entre os dois. Imagina se ele se acovarda e fala, não vou fazer. Quem faria? Quem podia fazer? Ninguém. Às vezes o Senhor levanta nós para fazer justiça, mas não por nós mesmos, para fazer justiça por aquele que está à nossa volta. E às vezes nós vemos a justiça, não só a justiça material, mas as espirituais, acontecerem com aquele que está ao nosso lado. E aí nós olhamos para a pessoa e falamos, puxa vida, ele recebeu, será que o próximo sou eu? Aí ele recebe a bênção que você queria. Aí ele recebe o lugar de honra que Mefibosete teve. E nós às vezes falamos assim, puxa vida, eu queria. Caramba, né? Eu gostaria de estar no lugar ali, ó. O Senhor prometeu para mim, mas eu vejo as pessoas subirem, eu vejo as pessoas tomarem as posições. E para mim continua ainda na promessa. A palavra de Deus não fala que havia promessa sobre a vida de Mefibosete. Só que se nós pensarmos, se a gente olhar direitinho, não é uma promessa da parte de Deus. Mas se você olhar aqui, Davi disse assim, da parte de Deus ele queria fazer, usar de benevolência, da parte de Deus.
Por isso que a palavra de Deus, quando fala, Davi é segundo o coração de Deus, né? Aleluia. Porque ele era um homem de honra, um homem honrado, e também que honrava. A palavra de Deus já não fala, eu honro quem me honra. Aleluia. Davi honrou a Deus, e Deus honrou Davi. Quando o Senhor fala essa parte, eu busquei entendimento da parte de Deus. Você sabe o que Deus falou para mim sobre Davi? Eu nunca falei isso para ninguém, mas também isso é recente. Uma madrugada atrás aí, eu estava questionando a Deus: por que, Senhor? Que Davi é um homem segundo o seu coração. Aí o Senhor falou para mim: vocês fazem ideia do que Deus falou? Por que Davi é segundo o coração de Deus? O Senhor falou para mim: você sabe por que ele é segundo o meu coração? Porque quando o povo escolheu Saul, Saul não era segundo a minha vontade, e nem segundo o meu coração. Olha a explicação que ele deu, simples e objetiva. Simples e objetiva, porque Saul não era da vontade de Deus e nem do coração de Deus. Não era da vontade do coração de Deus. E Davi foi da vontade do coração de Deus. Ele falou mesmo. Davi foi eu quem escolhi, por isso que ele é vontade do meu coração. E ele é segundo a minha vontade. Isso que quer dizer segundo o meu coração. Ele é segundo a minha vontade. Eu escolhi ele. Saul foi empurrado, vamos dizer assim, ninguém empurra nada, né? Mas o Senhor mesmo disse: o homem que vocês escolheram está aí. Saul foi vocês que escolheram. Por mais que Deus chama Samuel e manda que ele fosse ungido, né? O pastor das mulas. Né? O pastor das mulas. Se nós olharmos como que Saul foi ungido, foi porque ele estava atrás das mulas do seu pai. Então, o Senhor ungiu um rei, os homens ungiram uma mula, né? Um pastor de mula. Não, se a gente olhar e levar ao pé da letra, os homens não souberam escolher. Deus está falando assim: vocês escolheram um pastor de mula. Eu escolhi um pastor de ovelha. E esse pastor de ovelha é segundo a minha vontade. Aleluia. Ele é da minha vontade. Isso que quer dizer segundo o coração de Deus. Amém. Deus escolheu alguém que ia agir da forma que Deus agiu, né? Da forma que Deus age. Só que todo homem tem suas falhas. Por mais que Deus levantou Davi, escolheu Davi, viu que ele era um homem justo, mas também houve os erros de Davi, houve os pecados de Davi. Isso não vai desabonar Davi, né? Sofreu muito pelos erros, mas a palavra de Deus fala que Deus na revelação falou para mim que foi eu que escolhi. Saul, pastor de mula, que escolheu o povo. Então o homem erra mesmo, o homem erra. A gente, você pode olhar aqui, por que o povo escolheu Saul? A palavra de Deus fala que por ele ser formoso, por ele ser grande, porque o ombro dele dava na cabeça dos demais e a cabeça dele passava para cima. Ele era um homem grande, de estatura, né, de grande porte, e escolheram ele por causa disso. Deus, quando manda Samuel à casa de Jessé, a primeira coisa que Samuel olha, o filho mais, né, o grande, o bonito, o talentoso, o guerreiro, olhou para ele: é esse aqui. O Senhor falou: não, Samuel, eu não olho para a aparência. Aleluia. É ou não é? Daí nós sabemos por que Deus escolheu um menininho franzino, um cabelinho vermelho, um ruivinho, porque ele era improvável, né? Será que se ele tivesse no meio dos filhos de Jessé, todos eles ali, Samuel ia olhar para ele e falar: é aquele ali, o pequenininho, menorzinho? Claro que o homem olha para aquele vistoso, grandão, fortão, e foi onde escolheram o pastor de mula. Meu Deus, hein? Você vê como é que nós somos? O nosso coração engana nós. O nosso coração leva nós a se enganar. O povo errou pelo coração. Deus não queria Saul. Deus queria que Samuel ficasse, né? Mas Samuel, ficar na mão desse povo, já estava cheio de luta, de prova.
você rei, esposo também? Não quer não. A palavra de Deus fala que Saul estava atrás das mulas, e as mulas tinham andado muito. Meu Deus. É engraçado que parece que Saul precisou sair as campinas para que ele fosse escolhido pelo povo. E ele não achou nada. Foi encontrar as mulas quando ele voltou para casa do pai. Mas nós estamos falando de Mefibosete, que estava num lugar difícil, né? Uma situação complicada. E a gente, quando olha a palavra de Deus, a palavra de Deus fala em Eclesiastes 3 sobre o tempo, né? Quanto tempo será que Mefibosete ficou em Lodebar? Esquecido, abandonado, sofrendo, se rastejando, comendo poeira, sendo humilhado, sendo um homem herdeiro, porque a herança dele havia sido tirada, havia sido arrancada dele, tudo porque ficou aleijado. Porque se tivesse de pé sobre os pés, ele estaria em frente a Davi, requerendo o que era dele. Ele ia falar: eu sou filho de Jonas, você tem um pacto com meu pai. Eu acho que nem Mefibosete sabia que havia um pacto, né? Pois ele era pequeno e Jonas não criou ele. Jonas morreu, né? Então nem Mefibosete sabia da promessa que havia de Davi com Jonatas e subsequente da parte de Deus, pois Davi era aquele que olhava para a vontade de Deus e cumpria a vontade de Deus, e querendo fazer justiça, ele então viu que havia alguém e manda chamá-lo. É como nós vemos José, que está preso, que em dado momento aquele alguém que só servia para quebrar pedra e cuidar de presos, em dado momento ele é necessário. Em dado momento Deus faz aquele que não é lembrado, ele está escondido, ele está ali machucado. O Senhor faz com que alguém lembre dele. Aleluia. E isso serve para nós. Isso serve para mim e para você. Pois a hora que chegar o tempo de Deus honrar, Deus tira de Lodebar. Aleluia. Deus, se nós olhar, é Deus que põe e é Deus que tira. Glória a Deus. Eu vi uma frase do pastor Isaías, fala assim: o que Deus esconde ninguém acha, mas o que Deus mostra também ninguém consegue esconder mais. Aleluia. Não é não? E é verdade. O que Deus esconde, irmão. E eu vejo, eu olho para nós, para mim, para minha casa, que nós estamos escondidos. Que nós só estamos como estava Davi, no meio do pasto, cuidando de ovelha, no meio do mato. É isso que estamos fazendo aqui, não é? Nós estamos aqui no meio do mato. Vai chegar dias que nós vamos estar conhecidos, vamos ser conhecidos. Mas por enquanto nós estamos como Davi, atrás da calhada, deixado lá. Deixa Davi lá. Por enquanto nós estamos aqui, mas vai chegar uma hora que nós vamos precisar aparecer, como aconteceu com Mefibosete, escondido, largado no Lodebar. Mas chegou uma hora que o rei perguntou se havia alguém. Agora, eu pergunto para você: será que o rei que teve esse flash na mente para perguntar se havia alguém? Ou esse é o próprio Espírito de Deus que fala: ó, você tem uma promessa. Aleluia.
Você fez uma promessa. Procura saber se há alguém. Claro que há alguém. Quando o Espírito de Deus fala, é porque há alguma coisa que nós precisamos fazer. E ele ouviu a voz do Espírito de Deus. E foi encontrado alguém que precisava ser restituído. E ele estava num lugar sofrendo e abandonado. Talvez murmurando, né? Que é o normal do homem. Murmurando, Senhor, olha a minha situação. Não ando, não tenho posse. Ele nem conhecia das posses. Não ando, não tenho posse, estou aqui abandonado. Mas logo houve uma chamada, e o nome que foi chamado era Mefibosete. Aleluia. Quando nós estamos esquecidos em algum lugar e achamos que lá nós vamos perecer, o Senhor nos surpreende. Glória a Deus. O Senhor nos surpreende. E muitas vezes o Senhor não avisa que Ele vai te surpreender. Porque de qualquer forma Ele é surpreendente. Glória a Deus. Mesmo que Ele te avise, Ele ainda te surpreende. Aleluia, E Jesus. se Ele não o fizer, aí que Ele vai surpreender mais ainda. Chama Mefibosete. E ele aparece. Ó rei, tu me chamaste, eis-me aqui. Teu servo está aqui. E ele disse para Mefibosete: restituirei tudo que era do teu avô. Quantas posses tinha Saul, né? Agora a gente olha alguém que estava rastejando, comendo pó, rico, visto como um indigente, um aleijado, um coitado. Agora o rei fala: tudo que era de Saul, dar-te-ei, devolverei para você. Era o mais do que justo assim fazer. Era o certo fazer. Mas ele estava cumprindo a promessa. Aleluia. Ele não foi só devolver só o que era dele. Ainda ele disse: um lugar aqui no palácio tu terás. Ou seja, agora ele estava abastado, recebendo o que era dele, e Davi ainda queria ele ao seu lado. Pois a promessa deveria, nesse momento aqui, poderia cessar a promessa? Sim, porque a promessa que ele fez com Jonatas, ali estava cumprindo. Se ele devolvesse as posses, já era o suficiente, ele já ia viver uma vida boa. Mas o rei foi além, né? Aí quando nós olhamos, falando que é da parte de Deus, vem surpresa quando é da parte de Deus. Aleluia. Deus não devolve só o que foi tirado, porque Ele é justo. Glória a Deus. E Ele vai fazer justiça. Aleluia, Com Jesus. Mefibosete. Mefibosete, tu passaste muitos anos em Lodebar, tu sofreste. Agora restituirei mais do que tu tens. Isso é meu. Isso é meu. Isso é meu, mas também está dando a palavra. Quando Davi fala para ele que ele comerá à mesa, tu terá lugar para comer pão todo dia. Ou seja, estava dando um lugar de destaque, um lugar de honra para Mefibosete. Aí ele saiu do nada, né, do aleijado, do coitado, do indigente, ele que andava se rastejando, mendigando, para agora sentado à mesa do rei, comendo com ele. Que salto, hein? Glória a Deus. Um dia está rastejando, pedindo, do outro dia está comendo na mesa do rei e está podendo dar aquele que não tem. Deus é surpreendente. Deus é terrível. Mas a gente tem falado. Aleluia, Jesus. E é verdade, né? Não temas.
De certo eu usarei benevolência por amor de Jonatas, teu pai. Restituirei todas as terras de Saul. Aleluia. E tu sempre comerás pão na minha mesa. Ou seja, ele chamou ele para morar no palácio. Aleluia. A partir de hoje tu tem lugar, essa casa também é sua. Pois se era de Saul, agora também era de Mefibosete. Mefibosete estava residindo no palácio agora, comendo pão na mesa do rei, desfrutando das benevolências e desfrutando da honra que Deus, nosso Deus, ele tem. É aquilo que nós falamos, ele sabe esconder, mas quando ele abre a porta, ele abre, né? Quando ele abre a porta, ele escancara. Quando fecha, não tem quem abre, mas quando ele abre, não tem quem fecha. Aleluia. Quando ele mostra, ninguém esconde. Quando ele esconde, ninguém mostra. Quando ele escondeu em Lodebar, ninguém achou, né? Quando o Senhor esconder cada um de nós num lugar, ninguém vai encontrar. E se encontrar, não tem voz para que ela ande. A voz fica ali. Você fica naquele lugar e a voz não sai para lugar nenhum. Deus não deixa. Olha para José. José está ali próximo do palácio. Já está pertinho de Faraó. Agora, Faraó sonhou por acaso? Deus foi quem arquitetou tudo. Deus deu o sonho para Faraó, que é a própria palavra de José. José falou: Deus te fez sonhar. E Deus vai falar para você o que quiser. Tudo é Deus. Aleluia. Ele monta o plano, ele põe o plano para rodar, para beneficiar alguém. Quando ele levanta Davi, ele já sabia. Deus já sabia o que ia fazer com Davi. Deus já sabia essa parte de Mefibosete, para Davi honrar Mefibosete. Por isso é que Deus põe na cabeça de Davi a pergunta: há alguém ainda? Há alguém ainda? A Mefibosete lembrou-se daquele que estava esquecido, e aquele que era desonrado é honrado agora. Aleluia. Eu tiro isso para mim, irmão. De cada um de nós podemos olhar para o nosso passado e fazer menção do que éramos nós e da promessa que ainda paira sobre a nossa cabeça. Quantas promessas você espera ainda? Muitas, né? Eu aguardo também as minhas. Tenho certeza eu que Deus vai cumprir. Que uma hora o Senhor vai chamar alguém e vai perguntar se ainda há alguém, né? Ainda há alguém da parte dos meus familiares para ser honrado. E é sobre aquele que tem promessa, cara. Isso com você. Há alguém que eu posso usar de benevolência? Minha palavra é: há alguém. Aquele que está esquecido lá no meio do mato, aquele que está atrás das malhadas, aquele que precisa de um mover do Senhor, aquele que está buscando a honra, aquele que está esperando. Meus irmãos, você que vai ouvir aí, eu sei que você vai lembrar da promessa que Deus fez para você, e Deus vai cumprir a promessa que Ele fez para você. Glória a Deus. Deus vai cumprir a promessa que fez para mim. É questão de horas para que Deus honre. Eu tenho uma coisa, irmão, que está comigo e é coisa do Espírito Santo isso aqui. O que Deus vai fazer, os milagres que Deus vai mover. Pois tudo demanda do tempo de Deus. Quando chegar o tempo de Deus, Deus abre a porta e
Aleluia. Acabou. Deus abre a porta. E aí tudo que estava escondido, Deus tira para fora e mostra. Glória a Deus. Tudo que precisava concretizar, para Deus não é nada. Para nós é impossível. É a área que o nosso Deus trabalha. No impossível. Pois quem poderia tirar Mefibosete de lá? Só ele. E Aleluia. restituir as terras? Só ele. As terras estavam na mão do rei. Ou seja, estava na mão de Deus. Estava na mão de Deus. E Deus tocou no coração de Davi e falou: devolve, não é teu. Devolve o que não é seu. Foi tirado dele no momento oportuno, mas agora é hora do que foi tirado dele seja devolvido para ele. Nosso Deus trabalha assim. É coisa linda trabalhar nisso. Nos momentos que estamos nós vendo só sair, o vento levar, nós ficamos desesperados. É difícil a aceitação. É difícil falar: Deus me deu e Deus levou. Quando você está vendo que foi Deus que levou. Deus permitiu alguém levar, né? Deus permitiu alguém tirar. Deus precisa tratar alguma coisa, né? A gente acha que a gente não está preso nessas coisas. Mas por que Deus está fazendo tudo isso se a gente não está preso? Porque quer dizer que o nosso coração está pegado. E Deus precisa tirar o nosso coração das coisas. Pegar e colocar nele. Aleluia. Ele é o Senhor das coisas. E o nosso coração tem que estar nele, não as coisas. Às vezes o Senhor trata nós dessas formas, a gente não entende. Todas as coisas cooperam. É até difícil falar isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente só vai entender isso com o tempo. O tempo vai mostrar para nós. O Senhor vai mostrar para nós quando nós esfriarmos os ânimos. Porque de cabeça quente, mas ninguém entende nada. O Senhor precisa deixar o tempo passar, esfriar, para que Ele possa pontuar para você: ó, foi por causa disso, e Ele começa a mostrar. E aí a gente entende, a palavra de Deus é clara, faz coisa que hoje isso não pode mostrar. Mas vai saber. Quando esfriar a cabeça, você vai saber. É ou não é? Não tem muita coisa que a gente fez cabeça quente, sem entender. E depois nós entendemos. Mano, isso aí, mano. Tá ligado, hein? O Senhor hoje nos deu, me deu, na verdade, não sei os irmãos. O Senhor me deu um start, sabe? Acendeu uma luz. O Senhor acendeu uma luz. Ontem, Ele mandou contar o dia. Quantos dias? Quantos dias? Você vai ver o que eu faço. Quantos dias? Eu falei: Senhor, eu conto. Eu quero que eu marque na folhinha. Pode marcar. Porque não falou o tempo. Quantos os dias, né, irmão? Eu vou guardar. Esperei com paciência no Senhor. Hoje tenho paciência para esperar. Mas houve tempo que eu não tinha. Salmo 70, pressa, Senhor, pressa, pressa, pressa. Hoje eu voltei lá para o 40, estava adiantado. Eu estava no 70, pressa. Hoje o Senhor falou: volta para o 40. Espera com paciência. Aí eu voltei mal um pouco, 37. Deleita-te no teu Deus. Considerar o desejo do teu coração. Volta 23. Ainda deu 23, né? Dá para a gente voltar mais aí, né? O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. As pessoas só querem pular, né? Lá no 70. Ainda nem entendeu o propósito e quer pular para o 70 e acelerar as coisas. Aleluia, Jesus. Como se pudéssemos, como o povo do Egito, acabou de sair do Egito, pisar na areia, sentiu necessidade, murmurou, começaram a murmurar, de 40 dias foi para 40 anos.
Esse transtorno, tanta murmuração. A gente tem que parar de murmurar. Senão a gente fica como o povo do Egito. Certeza. De dias passa anos e anos. Séculos. Meu Deus. E aí acabamos que a gente olha para esse povo, havia uma promessa sobre a cabeça deles, mas não alcançaram, porque murmuraram. Porque acabou o tempo que eles estavam dentro do deserto e não viram, não conseguiram entrar. Havia uma promessa, mas por murmurar demais, morreram sem ver a promessa cumprir. Aleluia. Deus tem misericórdia de nós, para não murmurar. É, Deus, é verdade. Verdade. Claro que tem dias que a gente se esperneia, faz parte, é do homem. Se espernear e falar, Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, Senhor. Às vezes Deus não vai responder nada. Vai ficar só ouvindo. E às vezes ele vai falar assim, eu prometi, mas não te dei nada. É ao contrário do povo do Egito, né? Era 40 dias para descer. 40 dias. Eles sabiam que era 40 dias. Mas acabaram ficando a vida toda e perderam a vida no deserto. Mas o que o Senhor traz para nós hoje? Hoje podemos considerar que nós estamos como Mefibosete, num lugar específico. Nós, humanamente falando, claro que quem trouxe nós para cá foi Deus. Foi Deus. Todas as coisas é Deus, né? Ou faz ou deixa fazer, alguém fazer. Né? Ou pratica ou deixa alguém praticar. Mas é para cumprir, tudo é para cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Né? Como nós falamos de Saul, que saiu da terra dele para buscar jumento em outros lugares. Não temos nada de diferente, né? O Senhor trouxe nós para cá, para a gente pregar a palavra, para a gente salvar a alma. Eu estava lendo lá em Abacuque hoje, 3. Se não me engano, 3. Abacuque 3. Aviva a tua obra, aí o Senhor está falando que o povo tinha abandonado, o povo deixou ir. O povo estava, cada um indo para as suas próprias casas, e o templo do Senhor estava vazio. Grande verdade, né? Que a gente olha hoje, a gente olha para a igreja, as igrejas estão vazias, a não ser aqueles lugares, né? Falsas igrejas, onde estão prometendo mundos e fundos, onde estão prometendo riqueza. As igrejas estão lotadas, não tem lugar para sentar. Verdade. Mas aonde está pregando a palavra, as pessoas estão torcendo o nariz. Estão torcendo o nariz, ninguém quer não. O povo não quer não. Cada um quer o seu próprio tempo. Cada um quer o seu próprio tempo. Ninguém quer adorar a Deus. A pessoa está fugindo da palavra, porque a palavra ela vem confrontando a gente. E o melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus, né? Aleluia. É na presença de Deus, não dá para a gente ficar por aí, não dá. Se a gente sair da presença de Deus, a gente vai para o Lodebar e não sai nunca mais. Nunca mais. Que é o Lodebar eterno, né? É o mundo da podridão, do pecado, do engano. O Senhor tirou nós assim. Nós somos libertos, somos curados. Aleluia. Se hoje a gente está aqui, nós devemos isso a Deus, porque Deus chamou nós. Deus foi lá de trás das malhadas para nós. Como lembrou de Davi, também o Senhor lembrou de mim e de você. Aquele que está esperando a sua promessa cumprir, espera aí mais um pouquinho. Aquele que começou a boa obra, ele faz o quê? Fiel para E completar. termina ela. Números 23, 13, Números 23, 19. Ele não é homem. Ele não é homem para prometer e não cumprir. Ele é filho do homem. Ele promete e vai até o fim. Se não cumprir, é porque nós estamos com o povo do Egito. Culpa nossa, né? Na vida do povo do Egito não cumpriu, porque
dia, uma oração, não cumpriu, não viu a terra prometida. Viu os frutos que veio lá de dentro, mas lá não pisaram. Nós temos muito que aprender com esse povo, né? A gente não cometeu o mesmo erro, não ir pelo mesmo caminho. Senão a gente vai ouvir a promessa, mas não vai tocar. A palavra que Deus dá para nós essa noite é essa, para a gente refletir, para a gente olhar para as promessas de Deus. E o Senhor, em dado momento, Ele vai lembrar. Quando Ele fala para nós trazermos para Ele, mostrar, lembrar Ele das coisas, das promessas, porque a gente precisa lembrar no momento certo, quando a gente estiver falando com Deus, eu falar, é verdade, eu tenho um pacto com você, tem um negócio. Abraão, o Senhor prometeu, o Senhor esqueceu porque passou 25 anos? Não esqueceu. Davi, o Senhor prometeu, ele era menino, passou muitos anos para cumprir. É a nossa vida também. Nós também, eu já tenho visto alguns anos passados, já passou décadas. Mas Deus vai cumprir. Aquilo que Ele falou, eu sei que vai fazer. Eu sei que Deus vai fazer. Mas hora ou menos hora, e estava escondido. Senhor, traz à tona, né? Traz à tona. Mais para frente, assim, o Senhor der permissão, não tem mais coisa para falar. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra que Deus nos dá nessa noite, que o nome dele seja eternamente louvado.